No vídeo anterior, nós lemos juntos e interpretamos uma questão discursiva da prova do ENAD, né, do componente de formação geral, e nessa questão era apresentado o tema por meio dos seus textos motivadores e também o enunciado comando da questão. Nesse vídeo, nós vamos analisar juntos uma possibilidade de resposta e também os critérios de avaliação que foram divulgados pelo INEP em um relatório posterior à prova do ENAD de 2019. Alguns comentários antes de a gente nós lermos juntos essa resposta, em que eu vou comentar alguns elementos. A primeira dica é que vocês nunca deixem em branco essa questão. Sempre procurem responder alguma coisa. Eu tenho certeza de que, pela experiência de vida, pelos anos que vocês passaram na universidade, vocês têm alguma coisa a dizer sobre os temas que são apresentados. Nós sempre temos algo a dizer. E os textos motivadores, eles nos ajudam muito a pensar, né, a selecionar ideias, né, para responder as questões. Uma outra dica que eu dou para vocês é que vocês leiam as questões discursivas para saber do que elas tratam, né, para ficar com esse tema em mente, mas não necessariamente as respondam de imediato. Vocês podem seguir respondendo a prova, lendo as outras questões do componente de formação geral e refletindo a respeito, né? Pode ser que de início não se tenha boas ideias para responder a questão, mas até mesmo as questões objetivas possam dar algumas ideias, possam inspirar vocês a responder a questão discursiva. Então essa é a primeira dica. Não necessariamente responder de imediato, mas conhecer o tema e poder refletir a respeito. Contudo, algo importante a observar é que vocês calculem, né, deixando as questões discursivas para o final da prova, que vocês calculem um tempo para responder essas questões. Eu sugiro reservar em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos para cada questão, porque a prova é bastante volumosa e ainda vocês precisam passar as respostas para o gabarito, né, tanto das questões objetivas quanto das questões discursivas. Então, que vocês façam um cálculo de tempo que leve em consideração a necessidade de responder essas questões. Uma outra dica, e aí eu já quero encaixar essa dica na leitura da resposta, é que ao responder, vocês evitem, sobretudo quando se trata, nesse caso aqui, de elaborar duas propostas de intervenção, que essas propostas de intervenção sejam colocadas em itens, como, por exemplo, distribuição de cestas básicas. Procurem elaborar sempre um texto, porque a gente vai ver na sequência que os critérios de avaliação dessas questões, e a gente viu isso lá também no vídeo das competências, né? Quais são as competências que o componente de formação geral visa a avaliar no estudante, é justamente essa competência discursiva, essa competência de mostrar as competências textuais que vocês desenvolveram ao longo de toda a formação. Então, a gente vê que nesse padrão de resposta que foi apresentado, que está sendo apresentado aqui, as duas propostas de intervenção foram elaboradas, cada uma delas em um parágrafo. Então, nós temos aqui 15 linhas destinadas a abrigar essa resposta, e essas 15 linhas foram adequadamente divididas entre as duas propostas de intervenção. 8 linhas para a primeira e 7 linhas para a segunda proposta de intervenção. Outro elemento importante: quando vocês estiverem redigindo essa resposta às questões discursivas, isso tanto no componente de formação geral quanto nas questões de formação específica, procurem escrever um texto que seja articulado, né? Então, um texto que tenha pelo menos 3 enunciados, 2 a 3 enunciados. Então, um enunciado que seja de contextualização, um enunciado de desenvolvimento e um enunciado de conclusão. Ou, como a gente está vendo aqui nessas duas possibilidades, nós temos 2 enunciados. Por quê? Porque o espaço que a gente tem para dissertar não é muito extenso. Contudo, é importante que esses enunciados estejam articulados entre si, né? Então, mais uma dica importante: não escrevam as respostas em tópicos, procurem fazer um texto desenvolvido em que vocês vão observar a articulação
entre os enunciados nesse texto, né? E que esse texto seja relativamente desenvolvido, claro, dentro das possibilidades que o padrão de resposta, aqui 15 linhas, nos oferece. Essa resposta foi elaborada, claro, levando em consideração os textos motivadores, o enunciado da questão e também os critérios de avaliação que o INEP divulgou. E ela diz o seguinte, essa resposta: considerando as secas e as estiagens como eventos recorrentes no nosso país, movimentos relacionados ao uso consciente dos recursos hídricos e a formas alternativas de armazenamento da água poderiam se configurar como importantes estratégias para a redução de danos. Assim, ações como a construção de cisternas para a captação de águas pluviais e o seu aproveitamento em períodos de estiagem mitigariam a deficiência hídrica em períodos de escassez de chuvas. Já no caso das chuvas torrenciais, que provocam alagamentos e deslizamentos de encostas, ações imediatas podem ser realizadas pelo poder público, tais como o resgate de pessoas atingidas e a sua remoção para locais seguros, seguidas de fomento para a recuperação das moradias. Para isso, é fundamental o fortalecimento da defesa civil, que atua de forma sistemática nesses eventos. Nesse padrão de resposta que foi elaborado, eu gostaria de destacar alguns elementos que dizem respeito aos critérios de avaliação. Então, eu vou fazer uma análise mais da primeira proposta de intervenção e vocês podem depois aplicar esses critérios também na segunda proposta de intervenção. Então, o que a gente vê aqui de importante? Primeira coisa que eu quero destacar é a palavra assim, que está articulando os dois enunciados. A gente vê que essa resposta ela é composta por apenas 2 enunciados, contudo, esses 2 enunciados eles estão relacionados. Essa relação se dá pela palavra, claro, uma continuidade semântica entre eles, né? Eles têm uma continuidade temática e aquilo que se chama de coesão, né? A relação formal entre esses 2 enunciados, ela é dada pela palavra assim. Então, usem essas palavras-chave na relação entre os enunciados. Outro elemento importante, que também diz respeito aos critérios de avaliação, é a não repetição de palavras. Então, vejam aqui que na terceira linha, a expressão formas alternativas, ela foi retomada mais tarde de outras maneiras, como construção de cisternas, aproveitamento em períodos de estiagem, e também outras formas de fazer essa correlação. Então, águas pluviais para se referir à água da chuva. Então, ao invés de repetir a palavra chuva, se optou por falar de águas pluviais. Também deficiência hídrica foi uma maneira de retomar a palavra secas, por exemplo, as estiagens. Então, vejam que existem maneiras de a gente dar continuidade temática ao texto sem que se faça uma repetição de palavras que indica uma pobreza vocabular. Então, a gente vai ver que um dos critérios de avaliação da questão discursiva é justamente empregar um vocabulário adequado para discutir a temática colocada. Também um outro critério de avaliação é a concordância verbal e nominal. Então, a gente vê ali a palavra movimentos, que está circulada, né? Movimentos relacionados ao uso consciente, que poderiam se configurar. Então, vejam a palavra poderiam concordando com a palavra movimentos. Depois, a gente tem ações, né? No segundo enunciado, ações que está relacionada ao verbo mitigariam. Então, essas ações mitigariam a deficiência hídrica. Vejam que, mais uma vez, a gente tem a concordância verbal adequada, então, concordando o verbo com o sujeito. E também a gente tem a concordância em nominal, ou seja, quando se fala em formas alternativas, águas pluviais, são palavras que estão juntas, que estão unidas no mesmo sintagma, na mesma partezinha da oração. Então, é importante que se mantenha a concordância entre os elementos. Então,
A gente vai ver agora os critérios e é possível observar que são aspectos bastante gramaticais. É claro que são avaliados, é avaliada a competência que o estudante tem de dissertar, de se posicionar em relação a essa realidade, mas também a sua competência linguística. Então a gente tem aqui 4 aspectos que são avaliados. O primeiro deles é o ortográfico. Então, aqui se espera que o participante grafe as palavras corretamente, que ele as acentue de forma adequada, que use letras maiúsculas no início de frase, nos nomes de pessoas, de instituições, etc. Que separe adequadamente as sílabas ao final da linha, etc. Então, esse critério de avaliação ele diz respeito a esses aspectos mais formais, em relação à grafia das palavras propriamente dita. O segundo aspecto que é avaliado nessa questão é o aspecto textual. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Espera-se que vocês sejam capazes de usar elementos que que façam uma coesão textual, que se usem procedimentos linguísticos para organizar o texto, né? Então, a palavra assim, que foi usada para relacionar o segundo e o primeiro enunciado na primeira proposta de intervenção, é um desses elementos que diz respeito às estratégias textuais. Também se espera que faça uma pontuação adequada, que se use processos de referenciação. Então, a gente viu lá a palavra seu ou sua para retomar algo que havia sido mencionado anteriormente. Então, todos esses elementos também vão colaborar para que se evite aquilo que eu já comentei, que é a repetição de palavras. Um outro critério, então, que eu também já comentei, é a concordância verbal e a concordância nominal, que diz respeito aos aspectos morfossintáticos e vocabulares. E, por fim, então, a adequação vocabular. Então, algo muito importante, não usem palavras genéricas, como, por exemplo, coisa, negócio, você. Evitem o uso de gírias, de jargões, de frases feitas, algo que venha a desqualificar o texto que vocês vão produzir. Então, esses são os aspectos que vocês devem analisar, que vocês devem levar em consideração na elaboração das respostas e enfatizo, então, a importância de vocês preencherem esse cartão, de darem alguma resposta e, sem dúvida, como eu já havia dito, vocês têm algo a dizer a respeito dessas temáticas que são colocadas, que são temáticas do nosso cotidiano. Uma boa sorte e um excelente desempenho nessa prova de elaboração de texto em questão discursiva.